Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco aqui hoje sobre a questão das práticas de consciência corporal e a construção da autonomia. Bom, antes de entrar nesse assunto, nessa relação entre esses dois tópicos, né, eu acho importante falar um pouco sobre o que são essas práticas de consciência corporal. Existem várias práticas de consciência corporal que vêm de vários lugares, de várias origens. Nós temos, por exemplo, das artes, né, no teatro, na dança, né, tem um trabalho de consciência corporal muito interessante. Tem algumas práticas que vêm de culturas muito específicas, como, por exemplo, a capoeira ou as artes circenses, né, e tem um segmento dessas práticas que eu particularmente me interesso mais por conta da minha formação em Aikido, que é uma arte marcial japonesa, que são práticas que vêm de culturas muito antigas, normalmente da Ásia, da Índia, da China, do Japão e de vários países, né, no sul e sudeste da Ásia. Essas práticas, elas têm um entendimento um pouco mais profundo e fazem uma leitura, uma conexão bem interessante entre mente e corpo. Eu nem gosto de falar muito prática de consciência corporal, eu prefiro falar práticas de consciência corporal e mental. Porque, vejam bem, no Ocidente, né, existe um entendimento bem dicotômico de corpo e mente, como se corpo e mente fosse duas coisas separadas, né? No Oriente, eles trazem isso de uma maneira mais integrada. O que acontece, então? Muitas dessas práticas de consciência corporal e mental fazem esse trabalho que é de você entender, né, o seu ser de uma maneira mais holística, vamos dizer assim, mais integrada mesmo, né? Então, por exemplo, da minha experiência com o Aikido, que é uma arte marcial japonesa, eu tenho percebido vários aspectos que são trabalhados nessas práticas que a gente faz. Aikido significa o caminho da harmonia com o universo. Pode parecer um pouco abstrato e até esotérico, né? O caminho, e pretensioso, né? O caminho da harmonia com o universo. O que é isso, afinal? A gente poderia traduzir Aikido simplesmente como o caminho da consciência, né? O caminho de você agir adequadamente, estar em harmonia com o universo, é você agir adequadamente com o contexto, né? Com o que a realidade te traz, né? Essa é a prática do Aikido. Essas práticas orientais, elas trabalham muito com meditação, né? Com respiração e vários outros repertórios, vamos dizer assim, técnicas que favorecem esse entendimento do ser integral, né? Bom, o que isso tem a ver com autonomia? Bom, vejam vocês, autonomia, o que é o cerne da questão da autonomia? No meu entendimento, tem a ver com consciência. O sujeito tem que tomar decisões, ele tem que planejar, né, ações, ele tem que administrar o tempo dele, o espaço, né? Então, é tudo um processo de consciência, e isso é fundamental olhar para dentro um pouco, né? A gente hoje, no dia a dia, existe muito estímulo externo, as pessoas são pautadas muito pelo que vem de fora, e a autonomia é exatamente o oposto disso, é você, a partir dos seus recursos internos, você construir, né, ser sujeito, construir a sua maneira de estar no mundo, de gerir as suas questões, os seus desafios, né, e de ser sujeito da sua história. Eu acredito que se eu citar alguns exemplos aqui de como que o corpo e mente estão integrados, muitas vezes eu falo assim, né, eu trabalho com jovens e crianças, muitas vezes eu pergunto para eles assim, olha, quando você está na carteira fazendo um exercício, redigindo alguma coisa, que o seu corpo está, né, nessa postura meio largado, que você não está presente no que você está fazendo, qual que é a qualidade desse trabalho que você está produzindo, né? Ao mesmo tempo, se você observa esse corpo e você organiza o seu corpo, a sua mente também se organiza,
né? Você fica mais alerta, mais presente, você expande a sua consciência. Então, esse é um exemplo simples de como que mente e corpo estão unificados. Ou, por exemplo, uma pessoa que às vezes está muito ansiosa, que ela está com pressa, a mente dela, então fisicamente no corpo aparece isso, ela projeta um pouco o corpo para frente. Ou então, quando você está indo para um lugar que você não quer ir, que né, o corpo fala. Então, o que essas propostas de práticas, né, de consciência corporal e mental trazem é esse olhar, né, como que o corpo dialoga com a mente, e a mente aí é estado emocional, né, são as emoções, né, estados mentais, humores, né, que a gente se manifesta pelo corpo, e a gente pode acessar isso de uma maneira mais rápida, mais verdadeira, quando você tem esse feedback do corpo, né? Ansiedade, né? Eu falei de ansiedade. Então, o que é ansiedade? A pessoa que não está no presente, ela está preocupada com o que está vindo, né? Com o desafio, ela está com alguma coisa que a mente dela não está no aqui e agora, né? Esse trabalho do aqui e agora é fundamental nessas práticas que vêm do Oriente, né, de estar presente no momento. Então, a ansiedade é um pouco isso, a pessoa começa a ficar angustiada, né, a respiração dela começa a ficar mais curta. Então, se você está respirando muito curto, aquela respiração que não sustenta, que não te nutre, que não te alimenta, aí você fica, né, a sensação é que você está meio saindo do chão, você começa a ir para um lugar na mente, e o corpo fica meio abandonado. Quando você percebe isso, né, se você tem esse feeling do corpo, né, olha, por que eu estou assim? Por que eu estou respirando tão curto? Né? Aí você começa a perceber isso e começa a acalmar a sua respiração. Naturalmente, a sua mente assenta, você está aqui mais no presente, né? Então, outros exemplos eu poderia citar aqui. Raiva, o que a raiva faz? A raiva você fecha a visão, você vê só o problema, né? Quando você está com raiva, você vê só o problema. Quando você abre, né, se permite abrir um pouco, você consegue entender melhor o contexto e tem uma chance maior de lidar com isso de uma maneira mais positiva. Então, essas práticas todas, né, que eu citei aqui, esse olhar atento para si mesmo, isso tem tudo a ver com autonomia. Porque se a gente entender a autonomia, primeiro como um processo, não é uma coisa conquistada. Você pode falar que a pessoa é autônoma e ela vai ser sempre autônoma? Não. Além de ser processual, é um trabalho constante. É o dia a dia, você tem que trabalhar sua autonomia constantemente, né? Não é uma coisa dada que você conquistou e pronto, você pode esquecer daquilo. É um exercício constante de estar atento a você mesmo, os seus limites, suas potencialidades, como você lida com os desafios, como você lida com as suas emoções, né? Esse é o trabalho que as práticas de corpo e mente podem ajudar, né? São ferramentas poderosas na construção desse olhar interno para você lidar com os desafios que a realidade traz, né? Esse ano a gente é o centenário do nosso patrono de educação, Paulo Freire, e ele fala muito disso, né? Da consciência, um sujeito de consciência como cidadão, né? Mas antes disso, você tem que ter consciência de si mesmo, de como você se coloca no mundo, como você se relaciona com o outro, como você se relaciona com o entorno de uma maneira geral. Então, eu acho que essas práticas, eu acho que assim, deveriam ser mais, né, assim, mais divulgadas. A gente tem a sorte de trabalhar numa escola que tem isso muito claro, né? Mas eu acho que isso devia se expandir para mais pessoas terem acesso a esse tipo de ferramenta. É isso, obrigado, muito obrigado.